Você já se perguntou por que algumas pessoas com mais de 70 anos parecem ter uma energia, uma vitalidade e uma capacidade de desfrutar a vida que desafiam o tempo, enquanto outras, da mesma idade, se sentem presas, limitadas e sem esperança? É uma realidade dolorosa ver a idade roubar a independência, a alegria de se mover livremente, a capacidade de lembrar os nomes dos netos, ou até mesmo a simples tarefa de amarrar os próprios sapatos sem dificuldade. Muitos se resignam a essa ideia de que a velhice é sinônimo de declínio inevitável, de dores constantes e de uma mente que já não funciona como antes. Mas, e se eu te dissesse que esse não precisa ser o seu destino? E se existissem certos segredos? Ou melhor, certas atitudes e hábitos que apenas uma pequena porcentagem da população com mais de 70 anos domina, permitindo-lhes viver com uma qualidade de vida invejável? A verdade é que apenas cerca de 5% das pessoas com mais de 70 anos conseguem realizar algumas proezas que a maioria considera impossíveis para essa faixa etária. Não estamos falando de saltar de paraquedas ou escalar montanhas, mas de coisas do dia a dia que mantêm a chama da vida acesa e a independência intacta. São coisas que, quando perdidas, tiram a nossa liberdade e o nosso sorriso. Mas não se preocupe, porque neste vídeo nós vamos desvendar quais são essas 8 coisas raras. E, o mais importante, vamos mergulhar nas estratégias práticas e simples que você pode começar a aplicar hoje mesmo para se juntar a esse seleto grupo. Prepare-se para descobrir que a vitalidade e a alegria de viver não têm prazo de validade. Assista até o final para descobrir algo que vai realmente surpreender você sobre o poder que você tem sobre o seu próprio envelhecimento. Vamos começar com o primeiro segredo, algo que parece simples, mas que faz uma diferença gigantesca na sua capacidade de desfrutar a vida com autonomia e liberdade: a agilidade e o equilíbrio descomplicados. Sabe aquela facilidade em se levantar de uma cadeira baixa sem precisar de apoio? Ou em amarrar os sapatos sem sentir tontura ou dor nas costas? Ou até mesmo a segurança de andar na rua sem medo de tropeçar em um pequeno desnível para a maioria? Essas ações se tornam verdadeiros desafios com o passar dos anos. O que os 5% fazem de diferente não é um treino de academia pesado, mas sim uma dedicação consistente e gentil ao movimento diário. Eles entendem que o corpo foi feito para se mover e que a falta de movimento é o verdadeiro inimigo da agilidade. Pense em uma caminhada diária, mesmo que seja por apenas 15 ou 20 minutos, em um ritmo que seja confortável para você. Não precisa ser uma corrida. O importante é a constância. Além disso, eles incorporam pequenos alongamentos e exercícios de equilíbrio na rotina. Algo tão simples como ficar de pé sobre uma perna só, segurando-se em uma parede para apoio se necessário, por 30 segundos de cada lado, algumas vezes ao dia. Ou levantar-se e sentar-se repetidamente da cadeira, sem usar as mãos. Essas práticas ajudam a fortalecer os músculos estabilizadores, melhoram a consciência corporal e previnem quedas, que são uma das maiores causas de perda de independência em idosos. É sobre manter o motor funcionando suavemente, sem forçar, mas sem deixá-lo enferrujar. Agora que o seu corpo está começando a sentir o ritmo, vamos para a segunda coisa rara, que esses 5% dominam a mente afiada e a memória viva. Sabe aquela pessoa que lembra os nomes de todos, que consegue aprender a usar um novo aparelho eletrônico ou que está sempre lendo e discutindo temas complexos, enquanto muitos se queixam da memória falhando? Esses indivíduos mantêm a mente como um músculo bem treinado. Eles entendem que o cérebro, assim como o corpo, precisa de estímulo constante.
Isso não significa resolver equações complicadas todos os dias, mas sim expor-se a novidades e desafios mentais. Por exemplo, ler um livro diferente a cada mês. Pode ser um romance, uma biografia ou algo sobre um novo hobby, aprender uma nova habilidade, por menor que seja, como algumas palavras de um novo idioma, uma receita culinária de outra cultura, ou até mesmo um novo jogo de cartas ou de tabuleiro, quebra-cabeças, palavras cruzadas, sudoku. Tudo isso é excelente. Mas o mais importante é a curiosidade. Eles mantêm uma mente aberta para aprender, para experimentar, para se engajar em conversas significativas. O cérebro adora novidade e desafio. Se você sempre faz as mesmas coisas, seu cérebro entra no piloto automático. Mude o caminho para o supermercado. Experimente cozinhar com um ingrediente que nunca usou. Comece a escrever um diário. Cada nova experiência é um exercício para o seu cérebro, mantendo-o ágil e com a memória viva, permitindo que você continue a criar novas lembranças preciosas. E para sustentar toda essa agilidade física e mental, chegamos à terceira capacidade rara, ter energia, que dura o dia todo. Sabe aquelas pessoas que parecem ter um fôlego inesgotável, que participam de todas as atividades, que não precisam de uma cesta obrigatória todas as tardes e que chegam ao fim do dia ainda com disposição para mais. A maioria das pessoas com mais de 70 anos se sente esgotada, arrastando-se pelo dia. O segredo desses 5% não é uma poção mágica, mas uma compreensão profunda da importância de como eles abastecem seus corpos. Eles priorizam uma alimentação nutritiva e balanceada, rica em alimentos de verdade, e uma hidratação impecável. Pense em um café da manhã que realmente te nutre, como ovos mexidos com alguns vegetais picados e uma fruta fresca. Em vez de apenas um pão branco com café, eles evitam açúcares refinados e alimentos processados, que dão um pico de energia seguido de uma queda brusca, te deixando mais cansado do que antes. Em vez disso, focam em proteínas magras como frango, peixe, leguminosas, carboidratos complexos como aveia, batata doce, arroz integral e muitas fibras vegetais folhosos, frutas inteiras e a água. A água é um pilar esquecido. Muitos idosos não sentem sede com a mesma intensidade e acabam desidratando, o que afeta diretamente os níveis de energia. Esses 5% fazem questão de beber água regularmente ao longo do dia. Não esperam sentir sede. Pequenos goles, várias vezes ao dia. Talvez um copo de água a cada hora. Manter o corpo hidratado e bem nutrido é como dar o combustível premium para uma máquina de alta performance, permitindo que você tenha a energia necessária para viver cada momento ao máximo e com toda a vitalidade. Agora que desvendamos como manter o corpo em movimento, a mente ativa e a energia lá em cima, vamos mergulhar em outro pilar fundamental para essa vida vibrante, algo que impacta diretamente a sua capacidade de se regenerar e de lidar com os desafios diários, Cássio. Quarta coisa rara é ter um sono reparador e profundo. Sabe, não é incomum ouvir as pessoas reclamarem que o sono não é mais o mesmo depois de uma certa idade. Muitos sofrem com insônia, acordam várias vezes à noite, ou simplesmente não se sentem descansados ao levantar. Mas os 5% que vivem plenamente, eles prezam pelo seu sono como se fosse ouro, porque sabem que é durante essas horas de descanso que o corpo e a mente se curam, se reparam e se preparam para um novo dia. Para eles, um sono profundo não é sorte, é uma construção. Isso começa com uma rotina consistente, ir para a cama e acordar mais ou menos nos mesmos horários todos os dias, mesmo nos fins de semana. Ajuda a regular o relógio biológico.
Eles transformam o quarto em um santuário do sono escuro, silencioso e fresco. Evitam telas luminosas, celulares, tablets, televisão, pelo menos 1 hora antes de dormir, pois a luz azul interfere na produção de melatonina, o hormônio do sono. Em vez disso, preferem ler um livro físico, ouvir uma música calma ou simplesmente relaxar. Alguns incorporam rituais de relaxamento, como um banho morno, uma xícara de chá de camomila ou um pouco de meditação leve. A alimentação também desempenha um papel aqui. Evitar refeições pesadas ou estimulantes como café e álcool à noite contribui para um sono mais tranquilo. Ao investir em um sono de qualidade, você acorda com mais disposição, com a mente mais clara e com o corpo pronto para abraçar todas as aventuras do dia, tornando o sono do bebê uma realidade também para quem já passou dos 70. Avançando para a 5ª capacidade rara: ter uma digestão leve e feliz. Quem nunca ouviu alguém mais velho se queixar de prisão de ventre, inchaço, azia ou desconforto após as refeições? Pareceu a maioria. Esses problemas se tornam crônicos e afetam a qualidade de vida. Mas os 5% que esbanjam vitalidade raramente enfrentam esses tormentos. Eles entendem que o intestino é o segundo cérebro e que uma digestão saudável é a base para a energia, a imunidade e até mesmo o bom humor. O segredo deles reside em uma alimentação rica em fibras, probióticos e uma mastigação consciente. Eles priorizam vegetais frescos, frutas inteiras, grãos integrais como aveia e arroz integral, e leguminosas como feijão e lentilha, que são fontes riquíssimas de fibras. As fibras funcionam como uma vassoura para o intestino, ajudando a regular o trânsito e prevenindo o inchaço. Além disso, eles incorporam alimentos probióticos na dieta, como o iogurte natural, kefir ou kombucha, que repõem as bactérias boas do intestino, essenciais para uma digestão eficiente e para a absorção de nutrientes. Mas talvez o hábito mais simples e transformador seja a mastigação, comer devagar, prestando atenção à comida, mastigando cada garfada muitas vezes. Isso não só facilita o trabalho do estômago, mas também permite que o corpo sinalize quando está saciado, evitando excessos que sobrecarregam o sistema digestivo. Ao tratar o seu sistema digestivo com carinho, você não apenas evita desconfortos, mas também garante que seu corpo absorva todos os nutrientes necessários para se manter forte, vibrante e cheio de vida, sem a preocupação constante com o que se comeu. E falando em bem-estar geral, chegamos à 6ª habilidade rara: manter um coração aberto e as emoções em ordem. A vida traz desafios em todas as idades, e a terceira idade pode vir acompanhada de perdas, mudanças e, para muitos, um sentimento de solidão ou melancolia. Mas os 5% que vivem com plenitude, eles têm uma resiliência emocional notável. Eles não negam a dor ou a tristeza, mas possuem ferramentas para processar essas emoções e manter uma perspectiva geralmente positiva e esperançosa. O que eles fazem de diferente? Eles cultivam a gratidão ativamente. Começam o dia pensando em 3 coisas pelas quais são gratos, ou mantêm um diário de gratidão. Essa prática simples muda o foco do que falta para o que se tem. Eles também investem em conexões sociais significativas. Não se isolam, mas buscam estar perto de amigos, familiares, vizinhos, ou se engajam em grupos de interesse. A interação humana é um bálsamo para a alma e um antídoto poderoso contra a solidão. Muitos praticam alguma forma de mindfulness ou meditação, mesmo que seja por apenas 5 minutos por dia. Focando na respiração, isso ajuda a acalmar a mente, a reduzir o estresse e a aumentar a consciência do momento presente. Eles entendem que não podemos controlar o que acontece conosco,
Mas podemos controlar como reagimos, cultivar a alegria em pequenas coisas, aceitar as mudanças com serenidade e manter o coração aberto para novas experiências e pessoas são os pilares dessa robustez emocional. Isso não significa nunca ter um dia ruim, mas ter a capacidade de se reerguer, de encontrar a luz mesmo nos momentos mais desafiadores, e de viver com um otimismo contagiante. A jornada para uma vida plena e ativa continua, e os próximos passos são tão importantes quanto os primeiros. Prepare-se para descobrir como manter um propósito vibrante e a sua independência. Coisas que a maioria das pessoas infelizmente perde com o tempo. Vamos mergulhar na 7ª coisa rara: cultivar um propósito vibrante e ter conexões reais com o mundo. Para muitos, a aposentadoria pode trazer uma sensação de vazio, de falta de utilidade, ou de que os dias são todos iguais. Mas os 5% que prosperam na terceira idade têm algo em comum. Eles encontram ou recriam um propósito que lhes dá um motivo para se levantar da cama todos os dias com entusiasmo. Esse propósito não precisa ser grandioso. Ele é profundamente pessoal. Pode ser algo como se dedicar à jardinagem e ver a vida florescer em suas mãos, tornando seu quintal um oásis de beleza. Ou talvez aprender um novo ofício, como marcenaria ou tricô, e criar peças lindas com suas próprias mãos. Muitos se envolvem em atividades voluntárias, seja em um hospital, em uma creche, ajudando a alimentar pessoas carentes ou participando de projetos comunitários. Eles encontram alegria em contribuir, em sentir-se parte de algo maior. Outros descobrem um novo hobby que exige dedicação e aprendizado constante, como tocar um instrumento musical, pintar, ou mergulhar na história de um determinado período. O importante é ter algo que te desafie, que te motive, que faça seus olhos brilharem. Além disso, eles se esforçam para manter e criar conexões reais. Isso vai além de meras conversas sobre o tempo. Eles buscam profundidade, trocas de experiências e a capacidade de aprender com os outros e de compartilhar sua própria sabedoria. Participam de clubes de leitura, grupos de caminhada, ou até mesmo iniciam seus próprios grupos de discussão. Esse engajamento ativo com o mundo e com as pessoas é um poderoso elixir contra o envelhecimento, mantendo a mente estimulada, o coração aquecido e a sensação de que a vida ainda tem muito a oferecer. E, finalmente, chegamos à 8ª e última coisa rara: viver com autonomia e alegria inabaláveis. Esta é a síntese de todas as outras 7 habilidades, para a vasta maioria. O envelhecimento traz consigo a perda gradual da independência, a necessidade de ajuda para tarefas simples, e uma diminuição na capacidade de desfrutar a vida como antes. Mas os 5% que vivem com essa autonomia exemplar, eles não apenas mantêm sua capacidade de gerir a própria vida sem assistência, mas o fazem com uma alegria e um contentamento que são verdadeiramente inspiradores. Eles não veem a autonomia como um presente, mas como uma conquista contínua, fruto de uma série de escolhas conscientes e diárias. Isso significa estar atento à sua saúde preventiva, fazendo exames de rotina, cuidando da alimentação com disciplina, mantendo-se ativo e cuidando da mente e das emoções. Como já conversamos, eles se adaptam às mudanças, mas nunca desistem de se manterem capazes. Por exemplo, se a visão não é mais a mesma, buscam óculos adequados e iluminam bem os ambientes. Se a audição falha, procuram aparelhos auditivos e se esforçam para participar das conversas. Eles planejam o futuro, garantindo que o ambiente em que vivem seja seguro e acessível, fazendo as adaptações necessárias em suas casas para evitar acidentes e facilitar o dia a dia. Além disso,
Eles mantêm a sua independência financeira, o que é crucial para não se tornarem um fardo. Eles estão sempre em busca de novas experiências, planejando viagens, participando de eventos culturais, ou simplesmente apreciando as belezas do cotidiano com um olhar renovado. Essa autonomia vem de uma mentalidade proativa, de se recusar a ser um mero espectador da própria vida, e de abraçar cada dia como uma nova oportunidade de viver e de ser feliz. É a capacidade de fazer suas próprias escolhas, de seguir seus próprios desejos e de desfrutar plenamente da sua liberdade. Uma verdadeira joia rara na velhice. Então, você viu que manter a agilidade, uma mente afiada, energia constante, um sono profundo, uma digestão tranquila, um coração resiliente, um propósito claro e a sua autonomia inabalável não são privilégios de poucos, mas sim resultados de escolhas diárias e hábitos que podemos cultivar em qualquer idade. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de um compromisso gentil e persistente consigo mesmo. Lembre-se, pequenas mudanças consistentes ao longo do tempo podem fazer uma diferença gigantesca na sua saúde, na sua felicidade e na sua capacidade de desfrutar cada momento da vida. Você não precisa ser perfeito em tudo. Basta começar com 1 ou 2 desses hábitos e ir adicionando mais conforme se sentir confortável. Qual desses pontos ressoou mais com você hoje? Qual deles você se sente mais inspirado a começar a praticar? Adoraríamos ouvir seus pensamentos e experiências. Compartilhe nos comentários abaixo. Sua perspectiva pode inspirar muitas outras pessoas. Se você gostou deste vídeo e achou as dicas úteis, por favor, dê um like e se inscreva no nosso canal para não perder mais conteúdo como este, que te ajuda a viver sua melhor vida. E lembre-se, a idade é apenas um número. A verdadeira medida da sua vida está na vitalidade, na alegria e na plenitude com que você a vive, todos os dias. Viva sua melhor vida em todas as idades.